trust is without borders. Let me walk upon the water. Fala galera, bênção demais estar com todos vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal, onde a gente está na série Intimidade com Deus, e o tema do vídeo de hoje é Vivendo por Fé. Então já se inscreva no nosso canal do Jesus Expression, compartilha com a sua galera, ativa as notificações aí para você receber todos os vídeos que no nosso canal são lançados. E eu quero compartilhar com você o texto que está em Mateus capítulo 14, no versículo 22, e vai dizer o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, esse texto, como você já sabe, é quando Jesus ele anda sobre o mar, e também é onde Pedro olha para ele, depois de Jesus disse aos discípulos: não tenham medo, tenham coragem, porque sou eu. E aí Pedro, olhando essas palavras, ele diz para Jesus: se é tu mesmo, peça que eu ande sobre as águas. E aí Pedro vai até Jesus, e aí ele vive o sobrenatural. Eu creio que Jesus ele não estava simplesmente querendo fazer com que Pedro ele vencesse o medo, vencesse a vergonha, não olhasse para as circunstâncias do mar, mas sim, principalmente, que Jesus estava dizendo para Pedro: meu filho, venha viver um dia aquilo que eu vivo todos os dias, que é o sobrenatural, o andar sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Eu ainda não andei, ou seja, isso é sobrenatural, e Jesus nos convida a caminhar por fé para você viver esse sobrenatural. Eu me lembro de uma experiência onde eu estava com um amigo e a gente havia pedido pizza em casa, e aí o motoboy que foi entregar pra gente, a gente estava conversando com ele, e aí o Espírito Santo compartilhou comigo para orar pela esposa dele. Eu perguntei a ele o nome da esposa dele, ele me disse, e no tempo de oração o Espírito Santo me mostrou ele sentado com ela, um de frente com o outro, e numa folha sulfite em cima da mesa estava escrito: planejamento dos próximos 2 anos da nossa vida. E aí eu compartilhei com ele, e logo que eu compartilhei, ele chorando, olhando para mim, dizendo: cara, o que está acontecendo? E eu disse: eu não sei, me fala você o que está acontecendo. E ele contou que ele e a esposa tem uma empresa de entrega de marmitas. Ele é o motoboy da empresa e a esposa dele faz as marmitas. E ele havia recebido um convite das lojas Avan para ele expandir e entregar ainda mais marmitas, mas isso foi ano passado, na pandemia. Eles estavam com medo de se lançar nesse desafio. E aí a esposa olhou para ele e disse: olha, você vai trabalhar hoje na entrega de pizza à noite. Se você voltar para nossa casa e Deus não te falar nada, a gente vai dizer sim, mas se Deus te falar alguma coisa, aí a gente vai aceitar, e a gente vai dizer para as lojas Avan que a gente vai expandir a nossa empresa. Só que antes dele sair, ela olha para ele e diz o seguinte: senta aqui na minha frente, e aí eu quero compartilhar contigo, e vamos planejar os próximos 2 anos da nossa vida. E era o que eu havia visto e que o Espírito Santo havia me mostrado. Esse cara não era cristão, aí ele entrega a vida dele para Jesus, chega e compartilha, e ele fala: eu já sei aonde Deus quer nos levar. Viver por fé nada mais é do que você estar disposto e disponível a caminhar como Pedro caminhou. Tenha coragem, não tenha medo, e esteja disposto a viver por fé. Deus te abençoe, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com a sua galera esse vídeo.